Bem, meus amigos, começando mais um módulo, agora falando da parte de conjuntos e suas operações. Lembrando que agora no Eu Vou Passar, nós temos um novo curso de matemática com o professor Pacífico. Como eu acho que a grande maioria já sabe, sim, é meu pai. No caso, também professor de matemática, eu acho que foi... Não, tenho certeza que foi a pessoa que mais me inspirou para que eu pudesse me tornar professor. E diga-se de passagem, a pessoa que no começo deu menos apoio. Acho que por todos os problemas do magistério, muitas vezes uma profissão não tão valorizada como deveria, ele sempre apostou no meu futuro profissional em alguma outra profissão. Inclusive, antes de me formar em matemática, eu comecei a cursar matemática, um curso que não era aceito pela minha família, a ponto de ter que procurar, na Universidade Federal do Ceará, um outro curso, que foi o curso de Ciências Atuariais. Hoje eu sou atuário e matemático, e nunca trabalhei como atuário. Tudo que eu consegui, onde eu cheguei, foi graças ao magistério e graças realmente a essa profissão que eu só tenho a agradecer a cada dia. E agora, dividindo com o professor Pacífico, fica estranho chamar o professor Pacífico, com meu pai, o curso de matemática que eu vou passar. Pessoal, alguns assuntos, claro, são assuntos que você vai ver a teoria em comum, você vai ver, digamos assim, a estrutura. Vai ter alguns assuntos coincidentes? Claro. Ele vai trabalhar a parte de razão, proporção, regra de 3, conjuntos, grandezas diretamente, inversamente proporcionais, funções. Claro, ele vai fazer um curso do zero. Ele vai pegar tudo que eu já expliquei, tudo que você já viu com outros professores e vai apresentar através da metodologia dele. Então, cada professor, mesmo pai e filho, cada um tem um cenário, tem uma maneira de passar o conteúdo. Vantagem, outras questões, novas situações, uma metodologia diferente, uma nova abordagem. Alguns assuntos que o Tiago, de repente, explicou, mas algumas arestas não foram ajustadas, você vai ver agora através de uma outra metodologia e assim conseguir complementar os seus estudos, beleza? Volto a repetir, assuntos comuns, tudo bem. Mas você vai ver novas questões e novas situações. Então vale a pena, principalmente para você que tem dificuldade no que diz respeito à parte de matemática. Jamais você vai encontrar uma prova de matemática a partir de agora, depois desses 2 cursos, aqui eu vou passar, que vai te trazer ou uma chateação, decepção ou até mesmo dor de cabeça. Combinado? Então depois acompanha lá o curso do professor Pacífico. E não posso deixar de dizer que dentro do cenário e da esfera das disciplinas que eu trabalho, outros grandes cursos você pode acompanhar aqui no Eu Vou Passar, como por exemplo o curso de raciocínio lógico do professor PH, um amigo realmente, não só colega de profissão, um amigo, e 2 outros professores tão competentes e também carismáticos, que são os professores o professor Bruno Lima, que tem um curso também de exercício de matemática financeira, um complemento do meu curso de matemática financeira. Eu fiz um curso teórico de matemática financeira, o Bruno fez um curso de exercício, então uma nova metodologia, um cenário diferente, o aluno vai lá e só tem a ganhar o aluno. Então você tem aí, pessoal, um grupo, se não me falha a memória, com 5 professores na parte de exatas. PH, Bruno, Vitor Menezes, na parte de estatística, tem um curso muito bom de estatística, Jairo, na parte de raciocínio lógico e matemática básica também, e o professor Pacífico, no caso, então, Pacífico, PH, Bruno, na verdade são 6, né? Olha a equipe. Então, contando de novo, PH, Bruno, Jairo, Vitor, Pacífico e eu. Então, são 6 professores na área de exatas. Então, meu amigo, não tem perigo de você criar algum tipo de dor de cabeça ou até mesmo algum tipo de trauma no que diz respeito a matemática, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. Beleza? Com um não deu certo, achei complicado, não sei fazer dessa maneira. Procura a metodologia do outro e assim você vai complementando seus estudos e chegando mais próximo à excelência, ok? Vamos começar então um novo modo de discutir um pouco sobre a parte de conjuntos. Me acompanhe? Eu sou o professor Tiago Pacífico e você sabe bem, porque já estamos com mais de 220 aulas para você ter aí nesse curso de matemática. Vamos lá. Um conjunto é formado por elementos
vamos falar um pouco de conjuntos, pessoal. Uma parte inicial, só para você ter uma noção, para você ter mais ou menos do que vamos tratar, tá certo? Só a parte teórica aqui rapidinho. Um conjunto é formado por elementos. Dados um conjunto A e um elemento qualquer, Azinho, que pode até mesmo ser outro conjunto, a única pergunta cabível em relação a eles é: A é ou não um elemento do conjunto Azão? No caso afirmativo, vamos dizer que A, como elemento, pertence ao conjunto Azão. Escreve-se A pertencente a Azão. Beleza? Caso contrário, você vai colocar o símbolo de não pertence. É o que nós chamamos de relação de pertinência, que eu com certeza vou discutir um pouco mais na frente com todos vocês. E disse ainda que se A não pertence ao conjunto Azão. Observem que os símbolos pertence e não pertence são usados apenas de elemento para conjunto. Essa parte ela é importantíssima. A relação de pertinência, A pertence a Azão e A não pertence ao conjunto A, você tem uma relação de pertinência que compara elemento com conjunto, beleza? Aí continuando. Alguns exemplos de conjuntos. O conjunto A, pessoal, se você quer representar o conjunto vazio, cuidado. Ou você coloca as duas chaves sem nenhum elemento entre eles, ou coloca esse símbolozinho, que é um círculozinho cortado, para representar o vazio. Se você fizer o que muitos alunos acreditam que pode, representar o vazio dessa maneira, está errado. Essa estrutura é, na realidade, um conjunto unitário, viu? Então, cuidado, pessoal, conjunto unitário. Conjunto vazio, entre chaves em branco, ou o balãozinho com o tracinho. Conjunto unitário, conjunto com apenas um único elemento. Pronto. Agora, nesse caso, aqui. Conjunto C, A, B, 2. Então, ó, observe que eu tenho aqui vários elementos. Conjunto finito. Mas eu posso enumerar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, conjunto finito. Agora, um conjunto infinito, quando você não consegue detectar e definir e montar uma relação bionívoca entre os elementos e, no caso, uma sequência numérica, ok? Então, esse conjunto é infinito. Eu não tenho um número limitado de termos. Quando é que eu tenho dois conjuntos que são iguais? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, claro, que todo elemento de B tem que pertencer a A. Então, A igual a B, se somente se você tiver a seguinte equivalência. Para todo x que pertence a A, com certeza ele também, o quê? Pertença a B, beleza? E claro que todo elemento que pertence a B tem que também pertencer a A. Beleza? 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 Então já era. Se o x pertence a A, então o x pertence a B. Aqui, ó, fica mais interessante se você colocar no lugar... Deixa eu melhorar isso aqui. No lugar de colocar o condicional, vou colocar o bicondicional. Faz mais sentido, fica mais interessante nesse caso. Pronto. Por quê? Porque se A e B são iguais, eu posso dizer que para todo x que pertence a A, ele também pertence a B, mas que todo x que pertence a B também pertence a A, afinal eles são iguais. Por isso, se somente C é excelente. Lembrando que no caso de conjuntos, a ordem não é importante. Esse conjunto, se você disser que é o conjunto A, esse conjunto que tem os elementos do primeiro também A, e esse terceiro também A.
Afinal, os elementos são todos iguais. Um exemplo 2. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. É igual a dizer que o x pertence ao conjunto dos números inteiros positivos. Como é, Tiago? Essa notação aqui representa os números inteiros positivos. Eu já vou explicar no próximo slide que esse mais que apareceu aqui do lado, ó, vou colocar aqui de azul. Pronto. Tira. Tirando o asterisco, só. Tirando o asterisco. Pessoal, esse Z com o sinalzinho de mais do lado é o conjunto dos números inteiros positivos? Não. É o conjunto dos números inteiros não negativos. Não é a mesma coisa? Não. Nesse caso, o primeiro elemento desse conjunto é o número 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, pessoal, nesse caso, é bom você ter esse cuidado. Por quê? Porque Z mais inteiros não negativos. Quando você coloca o asterisco, aí sim você pode dizer que você está trabalhando com os números inteiros positivos. Por quê? Porque o asterisco, ele elimina o zero. Então, um conjunto com asterisco quer dizer que aquele conjunto não está usando o zero entre os seus elementos, tá bom? Então, x tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros positivos, tal que o x é par, ou seja, ele definiu esse conjunto como conjunto universo, mas ele tem uma exigência, que o x seja par. Então, justamente o conjunto que ele apresenta. Olha aí. Vamos lá. Nomenclatura. Apresentação simbólica. Vamos lá. Esse Rzinho representa o conjunto dos números reais. O R com asterisco, conjunto dos números reais não nulos, ok? Ou seja, os reais sem o zero. Então, você está tirando o zero. R mais conjunto dos números reais não negativos. Olha aí. Por quê? Porque o zero aparece aqui. Então, 0, 1, 2, 3. Quando o zero aparece, ele não pode ser considerado positivo. Então, por isso, não negativo. R mais asterisco. Conjunto dos números reais positivos. Então, nesse caso, eu tenho um conjunto dos números reais positivos, porque eu excluí o zero. O Qzinho, conjunto dos números racionais. E o que é um número racional? Todo número pode ser escrito na forma de fração. O Q asterisco, conjunto dos números racionais não nulos. Então, os racionais sem o zero. O Z, conjunto dos números inteiros. Z mais, conjunto dos números inteiros não negativos, porque eu estou excluindo o zero. Z asterisco, conjunto dos números inteiros não nulos. Então, os inteiros tirando o zero. O N, os números naturais. N asterisco, você já sabe que nesse caso são os números naturais não nulos. Então, Tiago, nesse caso, eu posso dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos. Pode, se você agora tira o zero, os naturais, pessoal, é o conjunto formado por todos os números inteiros a partir do zero. Então, se você tirar o zero, você transforma os naturais no conjunto dos números inteiros positivos. Ok? Muito bom. Continuando, vamos colocar mais alguns elementos. Como eu já falei, o círculozinho com o traço conjunto vazio. Esse rapaz representa o símbolo da união entre dois conjuntos. Ele emborcado, interseção. A união junta tudo. E a união, ela representa, pessoal, o conectivo ou, enquanto que a interseção, o conectivo I. Eu já vou mostrar isso aí para vocês. Esse Ezinho é o símbolo de pertinência. Então, o Ezinho quer dizer que pertence o elemento a um determinado conjunto. O Czinho, símbolo de inclusão. Então, relação de pertinência, relação de inclusão. E o A de cabeça
para baixo, qualquer que seja, ou todo, se assim você preferir. Beleza? Ótimo. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água para discutir ainda mais com vocês. Nesse caso, pessoal, pensando um pouco mais, vamos mudar aqui o slide. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos falar de subconjuntos. Lembrando que essa parte teórica é uma parte mais chata, a teoria ela dificulta muito, por quê? Porque às vezes os termos que nós usamos, termos técnicos, acabam, digamos assim, confundindo a cabeça de vocês. Então, para um pouco e me dê um voto de confiança. Quando eu começar a resolver as questões, você vai ver de forma bem clara toda a parte teórica. Só um voto de confiança. Passa um pouco pela teoria, dá até para andar mais rápido, para tentar conhecer um pouco do cenário. Nas questões eu vou mostrando passo a passo. Vamos lá. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A pertence também a B. Com a notação A está contido em B, indicamos que A é subconjunto de B ou que o A está contido em B, ou A é parte B. O símbolo de inclusão é denominado sinal de inclusão. Em símbolos, a definição fica assim: o A está dentro de B, para todo x em que o x pertencente a A também seja x pertencente a B. Corretíssimo. Agora sim, essa representação ela está perfeita. Se você pensar um pouquinho, ó, colocando aqui uma espécie de exemplo, se eu tiver o conjunto A, bem simples, 1, 2, 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Outros elementos eu tenho para o conjunto B. Então, B tem o 4, o 5 e o 9. Então, o B, na realidade, é 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Beleza? Leia novamente o que ele deu como definição, olhando para A, que é uma parte de B. Aqui, ó. Pronto. Vamos aí novamente. Um conjunto A é subconjunto de B se todo elemento de A pertence também a B. O 1, o 2 e o 3. Perfeito. Então, essa é a notação que você diz que A está contido em B. Ou que o A ele é parte de B. De fato, o A representa uma parte de B. Ok? Muito bom. Muito bom. Tiago, voltando aqui um pouco. Tu pode falar rapidinho comigo sobre a relação de pertinência e de inclusão? Eu não vou me aprofundar. Eu vou conversar aqui rapidinho porque fica mais fácil você enxergar a partir de agora. Mas eu ainda vou definir, vou fazer um exemplo numérico muito bom para fechar esse cenário. Mas vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, que a relação de pertinência, que é esse Ezinho, é usado para comparar elemento com o conjunto. Como assim? Deixa eu falar para você. Pense um pouco. O Tiago, ele faz parte do quadro de professores do Eu Vou Passar. Então, o quadro de professores do Eu Vou Passar vai ser um conjunto, cujos elementos são os professores, beleza? Como o Tiago é um elemento desse conjunto, o Tiago pertence ao conjunto dos professores do Eu Vou Passar. Ok? Ok, o Tiago como elemento. Beleza. Agora, pessoal, o conjunto de professores do Eu Vou Passar faz parte de um conjunto maior que são os funcionários do Eu Vou Passar. Os funcionários, um grupo maior, o quadro de professores, um grupo menor, que está dentro desse grupo de quadro de professores e quadro de funcionários do Eu Vou Passar. Então nós temos agora um problema que deve ser analisado. O Tiago, como professor,
elemento, então o Tiago pertence ao quadro de professor eu vou passar. Relação de pertinência. Porque eu estou comparando um elemento para um conjunto. Ou então, o Raimundinho, que não é professor eu vou passar, como é que eu vou representar a frase usando Raimundinho? Raimundinho não faz parte do quadro de professor eu vou passar. Então, Raimundinho não pertence ao grupo de professor eu vou passar. Relação de pertinência. Ou pertence ou não pertence. Tiago pertence, Raimundinho não pertence. Comparei elemento com conjunto. Agora vamos à relação de inclusão. A relação de inclusão ela é usada para comparar conjunto com conjunto. Certo? Relação de pertinência compara elemento. Relação de inclusão, conjunto com conjunto. O quadro de professores eu vou passar está contido no quadro de funcionários eu vou passar. Assim como eu posso dizer que o quadro de professores do eu vou passar contém o grupo de professores. Desculpa, o quadro de funcionários, que é o conjunto maior, contém o quadro de professores, que é um grupo menor. Então, funcionários contém os professores, ou professores estão contidos no quadro de funcionários, beleza? Então, você compara o subconjunto para o conjunto, através de estar contido ou não estar contido, ou contém, não contém, quando você compara o conjunto para o subconjunto. Volto a repetir, esse bate-papo foi só uma discussão para tentar clarear um pouco mais, mas eu ainda não defini e não fechei, ainda não concluí essa parte de relação de pertinência e inclusão, que ela é bem mais interessante do que eu estou falando até agora. Pronto, já sabe, pertence, trata como elemento. Está contido como conjunto. Então, compara conjunto com conjunto. No caso, para ser mais específico, está contido, você compara subconjunto para conjunto. O contém, você compara o conjunto para o subconjunto. Muito bom. Exemplos de subconjuntos. Pronto. Pessoal, o A e o B. Beleza. O 5, dentro do conjunto maior. O vazio. Vixe, Thiago, eu não estou vendo vazio aqui. Ah, muito bem. Primeiro, o vazio, pessoal, é subconjunto universal. O que significa dizer que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Pensou no conjunto? O vazio faz parte, não tem o que pensar. Beleza? Não como elemento, mas como subconjunto, ok? Então pronto. Nesse caso, observe que esse subconjunto, como A e B são elementos do mesmo conjunto, ele faz parte e ele é parcela, é parte do conjunto original, portanto, subconjunto. Assim, eu posso te mostrar alguns exemplos. Por exemplo, esse conjunto ele é maior. Então, esse é o subconjunto e esse é realmente o conjunto original. Quando eu digo subconjunto, ele não deixou, pessoal, de ser conjunto, não. Ele continua como conjunto, mas ele é uma parcela do conjunto original. Tiago, monta agora todos os subconjuntos do primeiro exemplo. Vamos montar todos os subconjuntos do primeiro exemplo. Todos. Vamos lá. A tem que ser colocado entre chaves. Afinal, o subconjunto ele é conjunto, então tem que estar entre chaves. B, C, sozinho, mais, agora de 2 em 2, AB, o que mais? Olha aí que eu vou, temos AC, o que mais? Então, AB, AC, BC, mais, então, ABC, AB, AC, BC. Temos também A, B, C. E não posso esquecer, vazio. Pronto, fechou. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vocês estão diante do que nós chamamos de subconjuntos. Então, esse conjunto maior consegue me dar 8 subconjuntos. E a questão apresentou um, que é esse aqui, ó. Aqui ele, ó. Certo? Nós estamos diante do que nós chamamos de conjunto das partes. Pessoal, conjunto das partes, vou escrever aqui, ó. Aproveitei já para chamar a atenção, ó. Conjunto das partes. Vamos supor que esse cara seja o conjunto A, então conjunto das partes A. Conjunto das partes. Beleza? Ou seja, o conjunto das partes é o conjunto cujos elementos desse conjunto são os subconjuntos do conjunto original. Vixe Maria, Thiago. Calma. Eu tenho um conjunto. Monto vários conjuntos menores que são chamados de subconjuntos. Fecho esse grupo formando um novo conjunto, onde os elementos são os subconjuntos. Então, o conjunto que tem como elemento os subconjuntos do conjunto original é chamado de conjunto das partes. E os elementos do conjunto das partes, os subconjuntos do conjunto original. Beleza, pessoal? Então, pronto. Fechamos esse momento aqui com a parte de subconjuntos. Daqui a pouquinho começamos falando das operações de união. Começamos falando de união, interseção, do complementar, diferença, para ver mais ou menos como é que funciona. Beleza, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau!